Olá, meu nome é Alana Andrioli, sou estudante de Física pela PUC Paraná e vou fazer aqui uma análise de uma função utilizando derivadas de primeira e segunda ordem referentes a uma atividade da matéria de cálculo de uma variável. Então, esse exercício é referente à etapa 3 de um trabalho. Então, apresente uma análise do comportamento funcional com o uso de derivadas de primeira e segunda ordem para a seguinte função: f de x é igual a x ao cubo menos 3x mais 4x. Para isso, a gente vai fazer os seguintes passos: derivar a função, igualá-la a zero e achar os pontos críticos. Fazendo a derivação de primeira ordem, a gente pega a função x ao cubo menos 3x mais 4 e aplica a regra da soma e da diferença. Então, a gente vai derivar cada termo da função, que é a derivada de x ao cubo menos a derivada de 3x mais a derivada de 4. A derivada de x ao cubo, a gente pega esse expoente dele, passa para frente multiplicando e diminui 1 de 3. Então, fica 3x ao quadrado, a derivada. Já a derivada de 3x, o expoente 1 que passa multiplicando e o x fica elevado a zero, que isso se torna 1. Então, por isso que aqui a derivada de 3x é 3. E a derivada de 4 é uma constante, então a derivada de constante é zero. Então, a função derivada ficou 3x ao quadrado menos 3. Agora, vamos igualá-la a zero para descobrir suas raízes, ou seja, os pontos críticos dessa função. Então, 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. A gente passa o 3 para o outro lado, fica 3x ao quadrado igual a 3. X ao quadrado vai ser igual a 1. Então, as raízes de x vai ser 1 e menos 1, né? Porque ele é um polinômio de segundo grau, então ele tem duas raízes. E essas raízes a gente chama de pontos críticos. Agora a gente vai fazer uma análise desses intervalos dos pontos críticos. Temos que analisar como que essa função se apresenta quando x é menor que menos 1, quando x está entre menos 1 e 1, e quando x é maior que 1. Fazendo essa análise, quando x menor que menos 1, vamos utilizar o valor de menos 2, vamos colocar esse valor de menos 2 na função derivada de 3x ao quadrado menos 3 e vamos achar o valor de x, de f de derivada da função de f de x igual a 9. E nesse intervalo de x aqui entre menos 1 e 1, vamos utilizar o valor de zero. Então, a função derivada quando x igual a zero é menos 3. E agora, consequentemente, quando x é maior que 1, utilizamos o valor de 2, descobrimos que a função fica com valor positivo de 9. Então, a gente consegue compreender que antes, quando x é menor que menos 1, ela é uma função crescente. Quando ela está entre menos 1 e 1, ela é decrescente, tá? É pelo o sinal mesmo, tá? E o crescente, quando ela é maior que 1. E agora vamos pegar essa derivada de primeira ordem e derivar novamente. Assim a gente acha a concavidade dessa função. A gente tem que saber assim, poxa, mas ela é crescente, decrescente? Como que fica a concavidade? Se vai ser para cima, vai ser para baixo? Quais são os pontos de mínimos e máximo, tá? Então a gente vai derivar novamente, o 3x ao quadrado menos 3 passa o 2 multiplicando 3 fica 6x, e 3 como é constante, é zero. Então, vamos fazer esse ponto de inflexão também, para descobrir essa concavidade. Então, 6x igual a zero, x é igual a zero. Então, quando 6x, né? Quando a derivada de segunda ordem, é, quando o valor de x for menor que zero, essa derivada de segunda ordem também vai ser menor que zero. Então, essa concavidade vai ser para baixo. E quando x for maior que zero, a derivada de segunda ordem também vai ser maior que zero.
tendo essa concavidade voltada para cima. Então, quando a concavidade é voltada para baixo, quer dizer que temos o ponto de máximo. E quando essa concavidade é voltada para cima, temos o ponto de mínimo. Pegando todos os valores de raízes que a gente encontrou, que é o menos um e um, e colocando lá na função de x ao cubo menos 3x mais 4. Temos que o valor de quando x é menos um, o valor é 6, né? O de y é 6. Quando x é um, o valor é 2. E quando x é zero, o valor é 4, né? Então, peguei essa função de x ao cubo, joguei lá no Symbolab para fazer um gráfico. Então, ele gerou aqui o gráfico dessa função e mostrou realmente que quando x é um, aqui cortei o valor, né, do plano x aqui, mas dá para perceber que quando x é um, o valor de y é 2, conforme a gente calculou aqui, né, na função. É só colocar os valores aqui na função, né, de um ao cubo menos 3 vezes um mais 4 deu 2. Então, o valor de y é 2. Aqui, quando é menos um, o valor é 6. E quando x é zero, o valor é 4. Sabemos, então, que quando x é igual a um, a gente, o, como se diz? A função passa de decrescente para crescente, né? Isso quer dizer que ele está num ponto de máximo. E quando x desculpa, ele está no ponto de mínimo. E quando x é igual a menos um, ele passa de crescente, ele é vindo uma função crescente, e vai decrescer. E ele está, então, no ponto de máximo. E o x igual a um, ele está vindo de uma função decrescente, e para crescer novamente, então ele está no ponto de mínimo. E assim a gente analisa como que funciona, uma função, utilizando as derivadas. Espero que tenham compreendido.